Hoje a gente tem aqui uma combinação bem curiosa de fontes. Manuais super técnicos de poker, tipo Expert Heads Up No Limit Hold'em, Modern Poker Theory. E do outro lado, livros sobre, bom, como a gente lida com a vida, né? Antifrágil, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Can't Hurt Me, O Andar do Bêbado. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar conectar os pontos, sabe? Ver como o pensamento estratégico do poker de alto nível, como ele conversa com as decisões do dia a dia, com os desafios. Vamos investigar isso aí. Bom, começando pelo poker. Fala-se muito em GTO, né? Game Theory Optimal. O que é isso, assim, na prática, para além da sigla bonita? Ótima pergunta. GTO, olha, não é jogar para empatar. Não é ser passivo. Pelo contrário, é uma estratégia, matematicamente sólida para maximizar o que a gente chama de EV, né? O valor esperado. O lucro a longo prazo. Isso, o lucro médio a longo prazo. Mesmo se o seu adversário jogar perfeitamente contra você. É a base que está lá no Expert Heads, no Modern Poker Theory, e pensar em ranges. As possibilidades de mãos. Exatamente. Quais mãos você pode ter, quais mãos o outro pode ter, isso é fundamental para jogar GTO. Entendi. É tipo ter o plano perfeito, a fortaleza. Mas aí eu lembrei do Taleb, do antifrágil. Ele fala que ser rígido demais, sabe? Otimizado só para uma coisa pode quebrar a gente no inesperado. Como que essa ideia de antifragilidade entra aí com o GTO? Ah, entra total. Porque ser antifrágil não é só aguentar o tranco, né? É você melhorar com a bagunça, com a variabilidade. No pôquer, o GTO é sua base segura, sim. Mas muitas vezes, o jeito de ganhar mais dinheiro é justamente se desviar um pouco do GTO, de forma inteligente, para explorar os erros específicos de quem está jogando contra você. É o que chamam de jogo exploratório. Ah, faz sentido. Explorar as falhas do outro. Isso, a antifragilidade está aí, nessa capacidade de adaptar, de lucrar com a imperfeição do jogo real e não só se defender com a teoria perfeita do GTO. É uma dança, né? Uma dança. Gostei. E para dançar bem, tem que ler a música, ler a situação. Só que a nossa intuição para isso, às vezes falha feio, né? Como diz lá o andar do bêbado. A gente vê padrão em tudo. Nossa, é demais. O Kahneman e o Tversky mostraram isso muito bem. A gente é péssimo para entender o acaso intuitivamente. Uma maré de azar no jogo ou na vida mesmo. A gente já acha que é um sinal, que tem um motivo oculto. Pois é, e pode ser só aleatoriedade. Por isso que a análise mais fria, pensar nos ranges, no IV, nas probabilidades é tão importante. É uma âncora, sabe? Para não se perder nas emoções, nos vieses, principalmente quando a pressão aperta. E falando em pressão e emoção, isso leva para a questão da mentalidade, né? Como é que se mantém essa clareza, essa disciplina toda? Lembrei do livro A Sutil Arte, que fala de escolher o que realmente importa pra gente. Sim, total. E conecta muito com o que a Vera Martins fala sobre assertividade no Seio Assertivo. É sobre você escolher como se sentir, como reagir, usar a razão. Ter o direito de errar, de dizer não, de mudar de ideia, sem ser passivo ou agressivo demais. É tomar as rédeas da própria reação, né? Exato. E também tem a ver com aquela resiliência quase absurda do David Goggins no Can't Hurt Me. Ele usa a dor, a dificuldade como força motriz. Ele decide que o objetivo vai ser alcançado e pronto. Não importa o desconforto ou o tempo. É uma decisão mental muito forte. É impressionante mesmo. Agora, voltando um pouco pro poker. Essa adaptação, essa exploração que você falou, como funciona na prática? Não é só, cansei do GTO, vou fazer diferente, né? De jeito nenhum. Precisa de observação, de lógica. Por exemplo, ajustar o tamanho da aposta, o bet sizing. Você percebe uma tendência no adversário e ajusta, mas tem que ter um motivo sólido, como o Expert Heads Up explica bem. Entendi. Outra coisa é analisar como as cartas na mesa, o board, interagem com os ranges prováveis. Tem boards que mudam tudo, são dinâmicos, outros são mais estáticos. E até para blefar bem, geralmente você quer ter mãos que ainda podem melhorar, que tem alguma equidade, sabe? Isso está bem explicado no Applications of NL-HDitch. Quer dizer, é uma leitura constante, um ajuste fino a cada carta, a cada aposta do outro, o GTO da estrutura, a gramática, mas a fluência Te amarrando as pontas. Parece que tanto no poker de elite quanto em várias situações da vida, o caminho para lidar com a complexidade passa por
dominar os fundamentos, o nosso GTO pessoal, nossos valores, digamos assim, Sim. mas, crucialmente, desenvolver essa capacidade de ler o contexto, de entender que existe o acaso, de gerenciar nossa cabeça, nossas emoções e de se adaptar, de explorar as oportunidades que aparecem. Exatamente. E fica aqui talvez uma reflexão final, né? E se a gente tentasse aplicar mais conscientemente alguns desses modelos de pensamento estratégico do poker na vida? Tipo, pensar em termos de ranges de resultados possíveis para as nossas escolhas, ou tentar estimar o valor esperado de seguir um caminho ou outro antes de decidir, seja numa negociação, num plano de carreira, sei lá. Interessante. Será que essa abordagem um pouco mais analítica, claro, combinada com a adaptação que a vida sempre exige, poderia mudar a forma como a gente encara a incerteza do dia a dia?